A paz do Senhor, meus amados em Cristo, e uma boa tarde para os ouvintes. Eu sou Genivaldo Fonseca. Vou ler um texto da palavra, fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Juízes do Velho Testamento, do capítulo 6, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: servidão sobre os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizera os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele, subia e ponha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas, vinha como gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entrava na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Amados, quando os midianitas, amalequitas e os do Oriente se manifestavam para arrancarem, para pegarem tudo aquilo que o povo de Israel semeava, tudo que eles plantavam, e até mesmo o gado que eles pasteurizavam, que eles ali possuíam, esse povo estranho vinha e tomava e levava para si, não por causa que somente ele fosse um povo mau, mas porque Deus entregou na mão deles Israel, para que eles pudessem se apossar do que Israel produzia por causa da desobediência, que Israel veio desobedecer ao nosso Deus novamente, veio aí afrontar nosso Deus com desobediência, mesmo tendo saído da terra do Egito, quando lá tiveram por 430 anos no Egito, sofrendo muito, padecendo, e Deus tirou-os de lá, e assim mesmo tendo tirado de lá e dado fartura nas suas mãos, nas suas propriedades, com seus gados e os seus plantios, seus projetos, assim eles desobedeceram mais uma vez, caíram na mão de um povo rebelde como estava antes no Egito. A desobediência, irmãos, é o que traz, meu povo, a destruição, o fracasso e até mesmo a calamidade das nações por causa da desobediência. O homem padece. Então é porque nós sabemos que nós todos somos falhos, somos fracos, muitas vezes falhamos. Nós cometemos erro, pecado, mas quando a pessoa reconhece e volta para nosso Deus, o nosso Deus é fiel para nos perdoar, nos dar novamente uma chance. E esse povo, Deus veio dar uma chance a ele por misericórdia também, que eles com certeza estavam arrependidos, e Deus ali olhou para um jovem do povo de Israel que estava malhando trigo, e Deus falou com ele, como diz a palavra aqui do capítulo 6, versículo 11. O anjo fala com Gideão. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar.
para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai? E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amado, Deus escolhe o mais fraco, o mais pequeno, para que nós venhamos reconhecer e saber que é Deus que faz. Porque o jovem se manifestou, o jovem confessou que era da família mais pobre de Manassés, era o menor da casa, era a família que não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha nada para enfrentar uma guerra. Que guerra depende de muita estrutura financeira, e eles não tinham nada. Aos olhos dos homens, nem mesmo do jovem Gideão, mas sim ele tinha tudo porque ele tinha um Deus e confiava. Quando o anjo aparece para Gideão e fala para Gideão que Gideão é quem vai livrar o povo de Israel, e ele se apresenta: Senhor, mas com quê? Eu sou um da casa de meu pai, o mais menor da casa, o mais pequeno, e a família mais pobre de Manassés somos nós. Com que eu vou livrar Israel? Se tem um povo, um exército, cidade, capitais, com todos o povo de todos os estados que nos afronta. O Senhor diz: vai nessa tua força, varão valoroso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. A força de Gideão era a confiança que ele tinha em Deus. A nossa força é a confiança que nós temos em nosso Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quando nós temos a confiança em Deus, que Deus vai fazer, que Deus vai nos dar vitória, nós temos vitória. Essa é a vitória do crente, do cristão, é confiarmos somente em nosso Deus. E Deus, ele entregou aquela cidade, aquele povo, os midianitas, todos nas mãos de Gideão, e Gideão os derrotou, e o povo de Israel se tornou um povo vitorioso novamente, pelas mãos de um jovem que não tinha estrutura, não tinha nem estatura e nem também nenhuma condição financeira, mas Deus usou ele com 300 homens vencer todos os midianitas. Essa, amados, é a vitória de um cristão, ou seja, de uma nação. É a pessoa ser comprometido com Deus, é a pessoa ser uma pessoa conectada em Deus, que tem intimidade com Deus, é um cristão que vive em oração, não importa o tamanho, a financeira que ele não tem, às vezes não existe na vida de uma pessoa, mas é esses que Deus escolhe, porque se Deus fosse escolher pessoas grandes, pessoas estruturadas, com poder aquisitivo, poder financeiro, as pessoas podiam dizer: venceu porque era estruturado. Não, Deus escolhe aquele que não tem, aquele que não é, aos olhos humanos, para que mostre que Ele é quem faz, nosso Deus, e não o homem. Deus usa aquele que parece ser um Zé Ninguém, ou que seja para a sociedade, para que venha confundir a todos, como diz a palavra de Deus, que agora eu vou ler novamente um texto aqui, na sequência. Coríntios, capítulo 1, do verso 27 ao 28.
que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Que Deus escolheu as coisas que não são, as coisas fracas, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitas vezes, uma pessoa que não é sábio, que não teve uma formatura, não tem até mesmo a teologia, Deus pega uma pessoa assim, usa para confundir pessoas sábias. Para a glória de Deus, Deus escolhe pessoas que não têm nenhum poder aquisitivo, nenhum poder executivo, como escolheu Gideão, e tem escolhido muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus para fazer isso, que Gideão, ele confessou mostrando sua fraqueza, que não tinha nenhum poder, nenhuma condição, não tinha nada que pudesse oferecer a um soldado, uma pessoa que fosse o auxiliar, mas Deus já tinha preparado o auxiliador, anjo do céu, e só 300 homens para lutar com milhares e milhares e milhões de pessoas. E Deus deu vitória, mais uma vez, ao povo de Israel, através desse jovem, porque a palavra de Deus ela é sábia. Deus é o Todo-Poderoso e, como ele diz na palavra, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, e as que não são, para aniquilar todas aquelas que são. Louvado é o nome de Jesus. Amados, os olhos do homem espirituais é esse, é olhar para as coisas que não são. Sabe que delas vem a provisão de Deus, sabe que uma coisa fraca, pequenininha, dela vai sair coisas grandes, porque Deus trabalha assim, é o Deus do impossível. Deus não trabalha com aparência, Deus não trabalha com aquelas coisas que vêm aparecer, não, Ele trabalha com o que é. Ele capacita aquele incapacitado. Deus não usou, não escolheu o capacitado, Deus capacitou os escolhidos para que mostre que é Ele que faz. Muitas vezes a medicina já falou que não tem mais jeito, já falou que não pode fazer nada, e a pessoa olha para a palavra, olha para nosso Deus e diz: eu vou vencer, porque a medicina não pode, mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ainda que eu esteja fraco, muito abatido, mas eu conheço um Deus que deu vitória ao povo de Israel através de Gideão, tem me dado várias vitórias também, através da minha fé, mesmo muitas vezes eu sentindo que não posso, mas nosso Deus mostra que Ele é Deus, porque Ele escolhe as coisas que não é para confundir as que são. As coisas fracas, Ele escolheu para confundir aquelas fortes. Amados, aqueles exércitos daquelas cidades midianitas, amalequitas, que estavam lutando contra o povo de Israel, levando todas as novidades, levando todo o fruto, as colheitas, os animais, como diz a palavra, eles chegavam, levavam o gado do povo de Israel, levavam o trigo, eles arrastavam tudo, até as tendas, a Bíblia fala que eles iam levando. E no meio daquele povo, tinha pessoas milionárias, tinha pessoas ricas, era rei, era um povo bem sucedido financeiramente, e o povo de Israel já estava muito empobrecido. Ainda que antes tivesse pessoas ricas, ali não tinha mais, porque os midianitas com os malequitas e até o povo do Oriente já tinham levado muitas coisas que não tinha mais Israel o que oferecer, e nem mesmo para se alimentar todo dia eles não tinham. Mas Deus escolheu um jovem que era uma pessoa que aos olhos humanos
eram fracassados, mas aos olhos de Deus eram fortalecidos, porque a Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo nós podemos em nosso Deus. Esse é o nosso foco, é a nossa certeza que Deus age a favor de seu povo, daqueles que o confiam, daqueles que os temem, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Todos os que têm o temor de Deus têm um anjo ao redor os dando livramento. Todos que lembram de Deus, como diz a palavra de Deus, o Senhor tem um memorial escrito diante de si a todo momento. Amados, tudo que importa em nossa vida é nós ter um foco no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nosso Deus, buscando a esse Deus numa constância, numa vida constante de seguir o nosso Deus, falar em nosso Deus com amor, para que nós podemos alcançar vidas, que pessoas que às vezes estão abatidos, se sentindo muito fraco, olhe medite nessa palavra, o que Deus faz na vida de um fraco, que se sente fracassado, acha que não tem mais jeito. Deus está cuidando de você. Deus tem vitória para os fracos, para aqueles que os confiam. E se você é forte também, mas é uma pessoa que lembra, que confia em Deus, você mais fortalecido vai ficar. Porque sem a presença de Deus, ninguém pode ser vitorioso. Só se nós tivermos Deus, sim, nós vencemos as muralhas, as batalhas de cada dia, para a glória de Deus. Essa é a palavra que nosso Deus colocou no meu coração nesta tarde de hoje.